Fala, galera do sétimo ano, beleza? Tudo bem? Aqui o professor Joel Fazolin, professor de matemática de vocês. Olha só, a barba já está crescendo. Estou aqui para retomar as atividades com vocês e eu gostaria, nesse primeiro momento, corrigir, passar uma devolutiva dos exercícios da aula 2 e 3, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu gostaria que vocês corrigissem essas atividades, tá bom? Assim a gente vai poder tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvida ainda assim, eu gostaria muito que vocês entrassem em contato comigo para estar esclarecendo essas dúvidas, tá bom? Aqui então o formulário que eu disponibilizei para vocês, era para vocês pôr o nominho aqui, né? No caso, é o nome de vocês. Eu começava aqui, ó. Qual é o maior divisor de 246 que é menor que 20? Se eu for fazer os divisores, o que é o divisor? É um número natural dividido. Quando eu faço a divisão 246 dividido por esse número natural e dá o resultado dá sem resto, né? É uma divisão exata. Então, se a gente for pegar os divisores de 246, eu tenho lá o 1 é divisor de 246, o 2 porque o 246 é par, né? O 3 ele é também, porque se você somar os algarismos aqui, ó, 2, 4 e 6, vai dar 12, a soma de todos os algarismos. 12 está na tabuada do 3. Isso indica que ele é divisor de 3, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas o critério de divisibilidade, certo? E ele quer saber qual é o maior divisor de 246 que é menor que 20. E se vocês forem fazendo, né, achando os divisores, vocês vão ver que o 6 é esse número, tá? O 6 ele é o maior divisor de 246 menor que 20. Vocês entenderam? O número menor que 20 aí, que é divisor de 246, é o 6, tá bom? Menor que 20 aqui. A segunda, eu não quero me demorar muito, eu quero que seja uma coisa mais rápida para não ficar um vídeo muito longo, porque eu vou corrigir duas atividades, tá bom? Então se eu estiver correndo, vocês voltem o vídeo. Dúvidas? Entre em contato comigo. A questão 2. Determine um múltiplo de 2 e 5 que seja maior que 50 e menor que 70. Se eu for pensar, pessoal, todo número par é múltiplo de 2. 2, 4, 6. O que é um múltiplo? Quando eu pego 2 e multiplico ele por um número natural, seja ele 1, 2, 3, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, ele vai gerar um número. Esse número é um múltiplo, tá? Então, vamos supor assim, se eu pego 2 vezes 2, o múltiplo é 4. Então, 4 é múltiplo de 2. Vocês entenderam? Então, pensa na tabela do 2 e pensa na tabela do 5. Então, é o seguinte, ele tem que ser maior que 50 e menor que 70. E tem que ser múltiplo dos dois números aqui. Então, é o seguinte, pessoal, como que eu posso pensar da seguinte forma? Se eu for pegar os múltiplos de 2 que está entre esse aqui, são todos os números pares. 52, 54, 56, até chegar no 70, certo? Todos os números pares são múltiplos de 2. Já os múltiplos de 5 que estão nesse intervalo aqui, tem que ser, no caso, o que termine com 0 e que termine com 5. Ele quer que seja maior que 50 e menor que 70. Então, determine um múltiplo de 2 e 5 que seja maior que 50 e menor que 70, né? Então, se a gente for pegar esse número, a gente vai perceber que esse número é o número 60, né? É o número 60. Se você for pegar aqui, para dar certo, né? Porque, pensa comigo, o 55 não é múltiplo de 5, mas não é múltiplo de 2, né? O próximo que é de 5 é o 60, que é dos dois.
O 65, no caso, seria o outro que é por 5, só é por 5, como ele é um número ímpar, ele não é múltiplo de 2. Então, esse número é o 60, tá? Entre os números naturais e 50 e 70, quantos números primos? Quantos são primos? E quais são eles? Pessoal, números primos, aqueles números que são divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Se você for pegar, nós temos 4 números. São o 53, o 59, 61 e o 67. São 4 números. Esses números são primos. Eles são divisíveis por 1 ou por ele mesmo, tá bom? Questão 4. De um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota de ida e de volta em 4 dias, o segundo em 5, o terceiro em 10. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Pessoal, eu faço nesse momento o MMC. Eu vou fazer o MMC de 4, 5 e 10. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou fazer aqui com vocês. Aqui tem umas outras continhas, né? Eu vou apagar. É o MMC. Então aqui, ó, o MMC de 4, 5, 4. Opa, tem uma aranha aqui. Um aracnídeo invadindo minha sala de aula. O 4, 5 e o 10. Aqui, ó. Como que é o MMC? Eu vou, no caso aqui, fatorar eles com números, com fatores primos, né? Então, 4 dividido por 2, lembrando que o 2 é o primeiro número primo e o único número par que é primo, né? 4 dividido por 2 dá 2, né? O 5 não divide por 2, então deixa o 5 quieto aqui. E o 10 dividido por 2, a metade de 10 é 5. Faço por 2 de novo, ó. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 5. E agora eu faço por 5 para eliminar esses dois 5 aqui, ó. Esse e esse, certo? Agora eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 20, tá? Então, a pergunta lá, vamos voltar lá para a questão. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partiram novamente do mesmo dia? Depois de 20 dias, tá? Depois de 20 dias. A questão 5, bem interessante também, ó, 2 tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível. Então você pega lá 2 tábuas que tem pedaços diferentes, né? Só que eles vão ter que ser cortados com a mesma medida, né? E para gerar o maior pedaço possível para ser comercializado e tudo mais, né? Se uma tábua tem 90 centímetros e a outra 126 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Então você vai pegar lá a tábua de 90, a tábua de 126 centímetros. Ele quer saber qual é o comprimento de cada pedaço e toda a madeira deve ser aproveitada. Então você tem que cortar, no caso, essa madeira de 126 centímetros, essa de 90, sem sobrar pedaço. E todos os pedaços têm que ter o mesmo tamanho. Qual que vai ser o comprimento que você vai cortar? Esse daqui, quando você vê uma questão desse tipo, pedindo o maior comprimento possível, o maior, você vai fazer, pessoal, o MDC. Lembra do MDC? Vamos zerar aqui, ó. Agora você vai fazer o máximo divisor comum. Ele quer saber o de 90 e o de 126. Esse é um pouquinho diferente. Eu vou fazer o mesmo processo como se fosse o MMC. O MMC acho que vocês têm mais prática, né? Então aqui, ó, eu vou dividir por 2, tanto 90 como 126. Notem que tanto 90 como 126
vai dividir por 2. Então, a metade de 90 é 45 e a metade de 126 é 63. Como o 2, esse 2, ele dividiu os dois números, eu marco ele ali, tá? Eu deixo ele guardado aqui, porque ele vai ser importante. 45 e 63 não dá mais para ser dividido por 2, porque são números ímpares. Então, dá por 3, ó. Porque 45 dividido por 3 é 15. E 63 dividido por 3 vai ser 21. Ó, tanto 45 como 63 no MDC são divididos por 3 nesse caso. Esses dois números estão relacionados com 3. Então, eu marco ele também. Depois vocês vão entender no final, tá? É uma das formas para achar o MDC. Eu acho que é uma forma bem fácil, bem prática, né? 15 e 21 também são divisíveis por 3. 15 dividido por 3 é 5, certo? E 21 por 3 é 7. Ó, esses dois números se relacionaram com esse 3 também. Só que aqui, ó, ficou 5 e 7. Eu tenho que dividir por 5 para tirar esse 5 aqui. O 7 não é divisível por 5, então eu mantenho ele. E eu tenho que dividir por 7 para tirar esse, para deixar 1 esse 7. 7 dividido por 7 é 1. Notem que esses dois números não se relacionaram com 5. Então eu desprezo o 5. E esses dois números, só o 7 se relacionou com o 7. Também não marco, porque eu só iria marcar se os dois números se relacionassem com 7, tá? Esses três números, eles fizeram isso. Então eu vou pegar o 2, vou multiplicar por 3 e vou multiplicar por 3. Então aqui, ó, 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 3 é igual a 18. Então, o tamanho que eu teria que cortar a tábua ali seria 18 centímetros. Tá? Depois vocês dão uma olhada aí no vídeo. Se vocês tiverem dúvida, volta, faz o exercício de novo, se precisar. Tá? Questão 6. Ele fala que em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do bairro. Em 2019, o número de participantes foi 960. No mesmo evento. Então, um ano depois, aumentou aí um pouquinho de gente, né? 160 pessoas. Qual é a razão? Toda vez que eu falo sobre razão, pessoal, eu vou estar falando sobre uma divisão. Então, qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Então, ele pede primeiro 2019 e depois 2018. 2019 foi 960 e 2018 foi 800. Essa é a razão. Só que acabou aqui? Não. Eu quero que vocês simplifiquem esse número. Para ficar mais fácil, pessoal, eu posso cortar esse zero com esse zero. Né? Eu posso fazer um zero aqui, ó, eu posso cortar tanto do numerador como do denominador. Agora eu vou simplificar isso aqui. Os dois números não são pares? Eu posso ir fazendo por partes, ó. Como eles são pares, dá para simplificar por 2. Então, a metade de 96 é 48. Tá? E a metade de 80 é 40. Eu posso ainda simplificar isso aqui ainda por 2, ó. Eles são pares ainda. Eu vou simplificar isso aqui até quando, professor? Eu vou simplificar até achar a fração irredutível. A fração irredutível é a fração que não tem como ser mais dividida. Então, ó, 48 dividido por 2 é 24. 40 dividido por 2 é 20. Divido por 2 de novo esse. Divido de novo esse aqui. Porque os dois são pares, eu posso dividir, tá? Eu posso dividir tranquilamente até achar a fração irredutível. Ó. Aqui dá 12. Aqui dá 10. De novo, eu posso dividir por 2. Aqui em cima. Que vai dar 6.
quintos, tá? 6 quintos não tem como eu dividir mais. Então, essa é a fração irredutível, tá? Essa é a resposta. Eu posso falar que a razão é de 6 para 5, né? Se você falar assim, mas professor, eu peguei o 960 com 800 lá em cima e dividi por 16. E dividi por 16, que deu 6 quintos. Tá errado? Não. Você pulou todo aquele processo que eu fiz lá em cima. Você foi mais rápido, né? Sem problema. Se você conseguiu achar, teve essa percepção, sem problema nenhum, tá? Se você pensar aqui, ó, né, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Perfeito. 900, tanto 960 como 800 são divisíveis por 16, sem problema algum. Se você chegou nesse resultado, 6 quintos é o que importava, tá? Esse era o resultado. Então você poderia colocar aqui, ó, assim, 6, uma barrinha 5, 6 quintos, ou até mesmo escrever 6, ou até mesmo escrever, a razão é de 6 para 5, tá? A questão 7, ele fala assim, são dadas as medidas 4 centímetros e 80 quilômetros. Qual é a razão entre a menor e a maior dessas medidas? A menor é 4 centímetros. 4 centímetros é menor que 80 quilômetros. Então, eu tenho que colocar assim, ó. Vou fazer assim, 4 para 80 quilômetros. Só que é o seguinte, esse está em centímetros e esse está em quilômetros. É importante, nesse momento, eu transformar o quilômetros em centímetros. E como que eu faço isso, professor? Coloquei uma tabelinha legal aqui para te mostrar, ó. Quando eu quero passar de quilômetros para centímetros, eu tenho que pular 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5 casas para a direita. Mas eu tenho que multiplicar por 10 sempre? Essa é a ideia. Mas você não precisa fazer conta nenhuma. Você vai pegar a vírgula e vai pular ela 5 casas para a direita. Tá? Então, se eu pegar lá, vamos voltar lá no exemplo. Se eu pegar aqui, ó, 4 é centímetro. Eu vou transformar o 80 em centímetro também. Então, eu vou colocar 80 aqui. A vírgula do 80 é como se ela estivesse aqui. É um número inteiro. Ela vai, como eu não vou ter vírgula para pôr para a direita, na verdade, eu vou ter, né? É como se fosse assim, ó, 80,0. Eu vou adicionar zeros. Então, eu vou adicionar 5 zeros aqui, ó. São as 5 casinhas que eu vou ter que pular lá. Então, vai ficar 8 milhões. 4 sim, para 8 milhões. Acabou aqui? Não, eu posso simplificar por 4 esse. Dividir por 4 esse e esse, porque os dois números são divisíveis por 4. Esse dá 1, né? 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 não é 2? Depois é só colocar os zeros na frente. Ó. Coloca lá os 6 zeros que tem ali no número. Então, a razão, ela é essa aqui. 1, ou senão você pode pôr assim também, ó. 1 para 2 mil. 2 mil não, 2 milhões, né? 2 milhões. Tudo bem? Vamos voltar lá na atividade e por 1 para 2 milhões, tá bom? Questão 8. Em uma competição esportiva, uma equipe ganhou 80 medalhas, sendo 25% de ouro, 35% de prata, o restante de bronze. Ele quer saber quantas foram as medalhas de bronze.
Aí você fala assim, professor, eu não tenho, não sei achar porcentagem, é muito difícil. Não é, gente, tá? Não é. Vão comigo aqui que vocês vão já pegar rapidinho, né? Ah, ele fala aqui 25% for de ouro, né? Então, o que é 25%? É 25 por 100. 25%, 25 por 100, tá? Eu multiplico isso aqui por 80, que é o total de medalhas. 25 vezes 80, vou fazer aqui na frente, tá? 25 vezes 80 vai dar 2.000, tá? 2.000 dividido por 100, aqui é como se fosse assim, como se um tivesse aqui embaixo, multiplico de baixo com de baixo, ou de cima com de cima. Vai ficar isso aqui. Corto zeros, ó. Corto 2 zeros aqui, vai ficar 20. 2.000 dividido por 100 é 20. Então, 20 de ouro. Certo? Então, 25% de 80 é 20 medalhas. Agora, 35%. 35 por 100 de prata, né? Então, aqui, ó, vezes 80. Aqui é como se um estivesse embaixo. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Se eu pegar 35 e multiplicar por 80, vai dar 2.800. 2.800 dividido por 100, né? Corto os dois zeros aqui. Vai ser igual a 28 dividido por 1, 28. 28 de prata. Beleza. Aqui agora, pessoal, você sabe que é prata, né? Somando as medalhas de ouro e de prata, aqui ó, 20 mais 28 dá 48 medalhas no total. O resto é de bronze. Então, se eu pegar 80 ali, ó, que é o total de medalhas, e subtrair por 48, ou você pode pensar assim também, quantas medalhas eu tenho que pôr aqui para completar 80? Né? É 32 medalhas. Então, são 30 medalhas, 32 medalhas de bronze, tá? Essa aqui é a resposta. Então, eu voltando lá na atividade, 32 medalhas, tá? Questão 9. Um comerciante ofereceu um desconto em uma loja de 20% nas compras para o pagamento à vista. Pessoal, ela comprou uma calça que custa R$ 135. Quanto ela vai pagar com esse desconto de 20%? Muito simples. Se 10% de 135 é R$ 13,50, 20% seria R$ 27. É só fazer 13,50 mais 13,50. Eu posso pensar dessa forma. Então, se eu pegar 135 e tirar 27, vai dar R$ 108. Tá? Então, o desconto foi de R$ 108. Aí vamos supor ainda que aqui fosse um número quebrado, 23, 25, 28, 33, sei lá. E fosse um pouco, você falasse assim, nossa, professor, mas eu não sei fazer essa conta, né? Eu não sei fazer, como que eu faço? Tá, vamos fazer aqui, ó. Sem usar calculadora, né? Eu às vezes deixo a calculadora para ser uma forma mais fácil para demonstrar a conta, tudo mais. Mas se era 20% de desconto, ó, 20 por 100, né? Eu vou multiplicar isso aqui por 135, porque eu quero saber quanto é 20% de 135. Então eu multiplico esse com esse. Se eu fizer 135 vezes 20, vai dar 2.700, certo? Dividido por 100. Agora aqui é só cortar os zeros, tá? Cortando os zeros aqui, fica R$ 27, ó. Então, 20% de 135
são R$ 27. Daí é só pegar 135 e subtrair por 27, eu vou achar a resposta de R$ 108, tá? A questão 10, calcule a probabilidade de obter um número menor que 3 no lançamento de um dado honesto. Então vamos pensar comigo aqui, pessoal. Eu vou ter um dado honesto. O que é um dado honesto? É um dado que tem de 1 a 6, número de 1 a 6, sem se repetir, né? Tem todos esses números, tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. A probabilidade, o total, como que eu acho a probabilidade? Eu vou fazer no denominador a quantidade de possibilidades totais de possibilidades que eu tenho. Então, eu tenho 6 números no dados. Então, o total de número que eu tenho ali é 6, então vai embaixo. O número de possibilidades favoráveis a mim, eu vou colocar em cima. Então, se eu quero tirar um número menor que 3, né, eu posso tirar o 1 ou o 2. Então, são dois números. Eu não posso, o 3, eu não posso tirar, ele quer um número menor que 3. Então, no dado, eu só tenho o número 1 e o número 2. Então, são duas possibilidades. Então, a probabilidade é de 2/6. Mas eu posso melhorar isso aqui ainda. Por quê? Eu posso simplificar. Eu posso dividir esse número por 2 e posso dividir esse número por 2. Lembra lá a fração irredutível? Eu tenho que encontrar uma fração que seja, que não tenha como mais eu simplificar ela. Então, 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. Então, a probabilidade é de 1/3. Tá? Então, você vai lá na questão, coloca ali 1/3, tá? E assim enviar, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer a outra também? Rapidinho aqui, não é difícil, ó. Identifique o primeiro e o segundo membro. Isso aqui já é da aula 3, tá, pessoal? Atividade da aula 3. Essa aqui que eu vou fazer agora, tá bom? Identifique o primeiro e o segundo membro da igualdade 6 ao quadrado menos 5 igual a 31. O primeiro membro, pessoal, é o que está antes da vírgula, antes da igualdade, perdão. Então seria o 6 ao quadrado menos 5. Primeiro membro, né? Vou colocar aqui primeiro membro. E o segundo membro é o que está do outro lado da igualdade. Segundo membro seria o 31. Só isso, tá? Questão 2. Considere a igualdade x igual a y e y igual a menos 10. Qual o valor de x? Se x é igual a y e y vale menos 10, x é menos 10 também. Então, menos 10. Só isso. E se você quiser colocar assim, ó, x é igual a menos 10, perfeito, tá? Com base nas igualdades 3 igual a 3, x igual a 3y e 3y igual a a menos b, escreva uma nova igualdade. Eu posso escrever que x ele é igual a menos b. Tá? Simples assim. Questão 4. Na igualdade x menos 10 igual a 2, eu adiciono 10 ao primeiro membro. Como devo escrever o segundo membro para que continue existindo uma igualdade? Pessoal, pensem numa balança. A balança, na equação do primeiro grau, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Quando é uma equação, a balança ela tem que estar equilibrada. Então, se eu colocar menos 10 de um lado, no primeiro membro, que é aqui, ó, x menos 10, se eu colocar um mais 10 aqui, eu tenho que colocar um mais 10 do outro lado também. Então, no caso, eu vou fazer lá no Paint para vocês verem. Então, vamos supor, a equação é x menos 10 igual a 2. Isso mesmo? Deixa eu ver lá. X menos 10 igual a 2. Ele fala que ele adicionou um 10 desse lado
e no primeiro membro, então ficou x menos 10. Ele falou que ele adicionou um 10 aqui, né? Se eu coloquei um 10 no primeiro membro, eu obrigatoriamente tenho que colocar um 10 no segundo membro, tá? Então a equação, para ficar equilibrado, se eu faço uma coisa de um lado, eu tenho que fazer do outro. Fica equilibrado. A ideia é deixar a balança sempre equilibrada, tá? Isso, lembrem disso. No caso aqui, se eu quiser resolver, isso aqui eu posso anular, porque 10 menos 10 com mais 10, eu devo 10, paguei o que eu devo, está zerado, fica zerado. Então aqui vai ficar x, né, igual 2 mais 10 é 12. Eu acho o valor de x, se eu quiser. Mas qual que é a pergunta lá? Na igualdade, nanana, como devo escrever o segundo membro para que continue? Então, você pode colocar assim aqui, ó, x. Eu vou escrever o segundo membro, eu vou colocar x menos 10. Se ele adicionar um 10 aqui, ó, no primeiro membro, no segundo você vai escrever 2 ou mais 10 também do outro lado. Desse jeito aqui vai ficar a equação, tá? Com isso, ainda continua existindo a igualdade, tá? Questão 5. Adicione o número menos 6 aos dois membros da igualdade e descubra o valor de x. Então ele fala para colocar o menos 6 aqui e o menos 6 de lá e fazer a conta. Aqui eu não preciso nem fazer a conta lá no pente, ó. Se eu colocar o menos 6 no primeiro lado aqui, eu vou anular esse 6. Então vai ficar só o x. Então o primeiro membro fica só o x. E se eu colocar igual, né? Se eu colocar o menos 6 nesse outro lado junto com 1, vai ficar 1 menos 6. Então se eu devo 6, pago 1, eu vou ficar devendo ainda 5. Então o x ele é igual a menos 5. Vai ficar desse jeito, não preciso nem fazer conta, tá? Aqui, ó, outra questão que eu não preciso nem fazer conta. X mais 1 e x mais 2 representam três números inteiros consecutivos. Números consecutivos é um número após o outro. Se x é igual a 15, que números estão representados? Então, se x é igual a 15, esse x aqui, ó, vai ser só 15, né? Ser 15. Segundo número aqui, x mais 1, se aqui o x é 15, 15 mais 1 é 16. E se o último aqui, x mais 2, se eu colocar o 15 aqui, 15 mais 2 é 17. Então, os números são 15, 16 e 17. E aqui a questão 7, a balança está com os pratos em equilíbrio. Olha a balança, ó. Isso é uma equação. Estão equilibrados. Esse lado, que está com a melancia e com o peso de 3 quilos, ele é igual ao 10 quilos aqui. Então, qual é o peso da melancia? Se está equilibrado aqui, quer dizer que aqui tem a mesma quantidade de peso daqui. Tem o mesmo peso dos dois lados da balança. Se aqui tem 10 quilos, aqui é para ter 10 quilos. Se aqui esse peso tem 3 quilos, quanto pesa a melancia? Né? Então, essa equação eu poderia representar ela assim, ó, x mais 3 é igual a 10. Né? Isso quer dizer que esse lado aqui é igual a esse. E o número que eu tenho que colocar aqui nesse x, para que somado com 3 dê 10, né? É o peso da melancia. A melancia pesa 7 quilos, né? Se eu colocar o 7 aqui, 7 mais 3 é igual a 10. E o 8, acho que é a última questão, calcule o dobro do número somado com 3, que é igual a 15. Qual é esse número? Ó, dobro de um número, pessoal, é 2x. O número, eu não sei que número que é esse. É o dobro de um número. Então, eu não sei que número que é. É uma incógnita, eu não sei, não conheço. O dobro de um número sempre é 2x, tá? Então, 2x somado com 3 vai ser
igual a 15. Agora pensa comigo, que número que eu vou pôr aqui no x, que multiplicado, porque isso aqui é uma multiplicação, multiplicado por 2 e somado com 3 dá 15. Se eu colocar o 5 aqui, 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 3 é 13. 13 é diferente de 15, não é certo? Eu vou ter que colocar aqui no lugar do x o 6, porque o 6 vezes 2 é 12. 12 mais 3 é igual a 15. Então aqui, ó, o x aqui, vou colocar um ponto e vírgula para separar, né? Então aqui, qual é o número? Então o x, ele é igual a 6. O número é 6, tá? O número, você pode até colocar assim, ó, o número é 6, tá? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Vou voltar aqui no Meet. Deixa eu parar a apresentação. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tenha ficado bem sucinto aí para vocês. Eu corri um pouquinho para não ficar muito extenso, mas se sobrou dúvida, entre em contato comigo. Corrijam as atividades, tá bom? Estou à disposição de vocês. Aqueles que ainda não fizeram, façam, entregam, podem entregar. Eu não vou dar a mesma nota, o peso da nota vai ser diferente para aquele que fez no dia, aquele que se esforçou e entregou o conteúdo, tá bom? Mas se você fizer, eu vou olhar com bons olhos, porque eu vou falar, ó, a pessoa pelo menos corrigiu, o aluno foi atrás. Então, é isso aí, pessoal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima atividade aí, beleza? Tchau, tchau, vou cortar aqui, tchau.